Palavra como resposta. Você está disposto nessa noite a ouvir a voz de Deus? Levanta sua mão e glorifique e exalte o nome de Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo de número 11, diz assim a palavra do Senhor: aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhes: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém, meus amados? Glórias ao nome de Jesus. Esta palavra, uma palavra muito gloriosa de Deus para a nossa meditação nesta noite, e é uma palavra muito conhecida. Eu tenho certeza que todos aqui, ao longo das suas vidas, já ouviu esta palavra sendo pregada, sendo ministrada em alguma outra ocasião da sua vida, né? Mas me chama atenção algumas lições importantes que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Uma das coisas que me chama a atenção é que, ao longo do ministério de Jesus, Jesus realizou muitos milagres, operou muitas maravilhas, alimentou multidão, repreendeu demônios, curou cegos, paralíticos andaram, né? Leprosos foi purificado. Muitos milagres Jesus realizou. Mas há um registro nos evangelhos de pelo menos 3 milagres de ressurreição. Não sei se você já fez essa análise, como eu já fiz, né? Então nós vamos ver que ao longo do ministério de Jesus, 3 milagres de ressurreições foram registrados. O primeiro foi a filha de Jairo, né? Quando Jairo foi ali pedir ajuda para Jesus, pedir um socorro para Jesus, porque a sua filha estava enferma. De repente, Jairo recebeu aquela notícia: sua filha acabou de morrer, não incomode mais o mestre, né? E na sequência nós temos esse outro milagre que nós acabamos de ler, o filho da viúva de Naim. E em terceiro lugar nós temos o milagre da ressurreição de Lázaro, né, também muito conhecido, muito famoso no nosso meio. Mas o que me destaca nesses 3 milagres aqui é que você já parou para analisar que o primeiro, a menina acabou de morrer. O segundo, o jovem tinha acabado de ser sepultado e já estava a caminho da sepultura, estava no meio do caminho. E por último, Lázaro, que já estava 4 dias sepultado. Você consegue analisar que entre os 3 milagres, se formos colocar dentro da nossa ótica, existe um grau mais profundo de impossibilidade do que o outro. Mas o que existe aqui que me chama a atenção, que é algo em comum nos 3 milagres, é que para os 3 bastou apenas uma palavra de Jesus, e o milagre aconteceu. Você pode glorificar a Deus por isso nessa noite, sabe por quê? Porque não importa o grau que está a tua dificuldade, não importa o grau do seu problema. Talvez o seu problema seja fácil de resolver, talvez o seu problema seja de tamanho mediano, ou talvez o seu problema seja impossível de resolver, você não tem mais a quem recorrer, você não sabe mais com quem falar.
os seus recursos se acabaram, todas as expectativas se frustraram, mas nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Basta apenas Ele liberar uma palavra de ordem ao teu respeito, e o milagre vai acontecer, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Você pode levantar a mão nesta noite e adorar o nome de Jesus, porque hoje já foi falado de livramento neste lugar. Aleluia. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor. E é glorioso, meus amados irmãos, porque quando eu vejo que uma multidão se confronta com a outra, a situação desta mulher não era nada fácil. Primeiro que ela já era uma viúva, e ser viúva dentro daquele contexto não era brincadeira. Ser viúva dentro daquela cultura judaica não era fácil para uma mulher. Quando a mulher ainda tinha os seus filhos, ela pela lei estava amparada, porque o seu filho era quem assumiria a responsabilidade do pai, do senhor da casa, e então ele teria a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Você se lembra daquela viúva que recorreu ao profeta, que o marido morreu e deixou ela endividada? Agora os credor veio para buscar seus 2 filhos, que levaria para ser seus escravos. Aquela mulher não tinha o que fazer diante daquela dificuldade, mas eu louvo a Deus, porque o profeta de Deus estava ali, o homem de Deus estava ali. E quando chega em certo momento da nossa vida, onde nós não sabemos o que fazer, saiba que Deus vai levantar sempre alguém para te dar uma palavra de orientação, para te dar uma palavra de direção. Mas da maneira como você está, não vai ficar, porque socorro de Deus haverá, livramento de Deus haverá, porta aberta de Deus haverá, e o milagre acontecerá na tua vida. Aleluia. E aquela viúva agora estava indo enterrar o seu filho. Praticamente ali ela estava enterrando a sua história. Ela não tinha mais o que fazer, ela não tinha mais alternativa, seria abandonada por todos. Naquele contexto, uma mulher, quando se tornava viúva, a tendência dela era virar mendiga, a tendência dela era apelar para uma vida de prostituição, para tentar pelo menos sobreviver, porque todos viravam as costas, todos abandonavam, todos olhavam para ela com aquele ar de pena, com aquele ar de misericórdia, com aquele ar de pouco caso. Essa pessoa foi rejeitada, essa pessoa foi abandonada por Deus, o próprio Deus esqueceu dessa pessoa. E quantas das vezes ao longo da nossa caminhada, pessoas viram as costas para nós, pessoas nos abandonam, quantas portas se fecham, quantas pessoas olham para nós e diz não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o Nazareno da Galileia, ele vai passar pelo teu caminho e vai reverter esse quadro, vai reverter essa situação e vai dar vitória para a sua vida, e você vai glorificar o nome do Senhor. O Senhor nessa noite está revertendo o choro aqui. O Senhor nessa noite aqui está colocando cântico de vitória na boca de muita gente aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Você pode exaltar o nome de Jesus por isso? Porque o Senhor está colocando um cântico de vitória na tua boca. Alguém disse para você que não tem mais jeito, alguém disse para você que dessa situação você não passa, alguém disse para você que agora acabou. Eu quero te dizer que a última palavra ao teu respeito vem da boca do Senhor, e a palavra hoje é de vitória, a palavra hoje é de livramento, a palavra hoje é de restauração, é de restituição para a sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher e disse assim: mulher, não chores.
Eu quero te dizer que somente Jesus, Ele tem poder para dizer para você não chorar esta noite. Somente Jesus, Ele tem poder nesta noite para secar as tuas lágrimas. Eu não sei da tua luta, eu não sei da tua dor, eu não sei da tua dificuldade, mas nessa noite o Senhor está se movendo de íntima compaixão, está vindo ao teu encontro para reverter este quadro, para reverter essa situação. Ei, crente, se eu fosse você, eu levantava a mão para o alto e dava glória, porque tem cântico de vitória para a sua vida nesta noite. Aleluia. Quando as irmãs estavam cantando aqui, eu senti a visitação de Deus ali. Quando as irmãs estavam adorando aqui, eu pude ver que tinha irmãs aqui que estavam chorando, tinha irmãs aqui que estavam adorando, tinha irmãs aqui que estavam falando em língua. Sabe o que é isso? É a visitação do Senhor. Quem sabe da tua luta é só você, quem sabe do teu aperto é só você, quem sabe da tua dificuldade é só você. Muitas das vezes você pode esconder até do teu pai, da tua mãe, do teu cônjuge, mas lá dentro da tua alma, o teu coração está triturado, o teu coração está despedaçado. Mas nessa noite eu vim de São Paulo para dizer para você que haverá uma reversão nesse quadro. O Senhor colocará um cântico de vitória sobre a tua boca. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Olha que coisa, irmãos, a multidão que segue Jesus. A multidão que segue Jesus é uma multidão festiva. É uma multidão alegre. É uma multidão que tem o que contar. É uma multidão que tem alegria. É uma multidão feliz. Quantos foram alimentados pelo Senhor Jesus seguindo a Ele? O cego Bartimeu, quando foi curado, nem voltou para casa. A Bíblia fala que imediatamente ele viu e seguiu a Jesus, passou a andar com Jesus. Coisa gloriosa é quando o homem de Deus, a mulher de Deus, ele anda com Jesus. Aonde você chega, existe algo diferente. Aonde você pisa a planta do teu pé, o povo vê um brilho de Deus diferente sobre a sua vida. Coisa gloriosa é andarmos com Jesus, porque Ele dá respaldo por cada um de nós. Ele dá respaldo, irmãos, por cada um de nós. Se você caminha com Jesus, diante de qualquer dificuldade, Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai deixar você na mão. Ele sempre tem um escape. Ele sempre tem uma palavra, Ele sempre tem uma direção. Eu quero te dizer, Ele não vai te decepcionar nesta noite. Ele não vai te desamparar nesta noite. Fica firme no teu propósito, aguenta mais um pouco, que você vai ver que coisa gloriosa é andar com Jesus. Ele vai te surpreender na beira do caminho nesta noite. Eu sinto a presença dEle aqui, eu tenho autoridade para dizer para você, Ele está vindo na sua direção. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em contrapartida com aquela mulher, estava uma outra multidão, a multidão do luto, a multidão da vergonha, a multidão do silêncio, a multidão do choro. E só sabe a dor do luto quem passa, só sabe a dor do luto quem enfrenta, só sabe a dor do luto quem atravessa. E o luto, ele é cruel, porque o problema maior desta mulher não era ali aquela multidão que estava rodeando ela ali, levando o defunto para a sepultura. Não, o problema daquela mulher ainda estava por vir. O problema daquela mulher ainda estava por vir. Porque quando a morte chega,
Quando a enfermidade chega, a morte ceifa, é um baque muito grande, é uma perca, a dor da perca é uma dor irreparável. Mas você está assessorado ali, pelos seus familiares, você está assessorado pelo ministério, o pastor ele vai, quando o pastor não pode ir, ele manda o seu representante, a igreja toda se coloca à disposição para estar orando por você, e você começa a ver pessoas de tudo enquanto é lugar, pessoas que nunca mais você viu na sua vida começam a aparecer, aqueles parentes de longe que há tempos que você não vê, que vieram apenas no teu casamento, todo mundo chega, mas agora não vem trazendo presente, não vem trazendo parabéns, o que eles vêm trazendo é um abraço apertado, e muitas das vezes o que eles falam é apenas assim: Deus sabe de todas as coisas. Eu estou falando de conhecimento de causa. Eu vivi isso em 2013, quando a minha esposa perdeu o irmão dela. Pregador, pastor, passou 3 meses, foi o meu sogro. Pastor também não aguentou, e nós tivemos que enfrentar essa presença que é desagradável, que é intrusa. A morte ela não está olhando se você tem dinheiro, se não tem dinheiro, se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonito, se você é recém-nascido ou se você é idoso. Ela entra sem pedir licença. É dessa maneira. Aí você vê sonhos indo por água abaixo, você vê diploma perdendo valor, você vê que todo aquele castelo, todo aquele projeto, tudo começa a se desmoronar, porque a morte chegou. Silêncio, né, irmãos? Esse silêncio me alegra, sabe, pastor? Antigamente, quando eu pregava, se a igreja ficasse em silêncio, eu ia embora perturbado. Jesus, a igreja está em silêncio. Mas a gente começa a passar por algumas moinhas de Deus na nossa vida, e o Senhor começa a mostrar que não é eu que produzo avivamento. Avivamento quem produz é a palavra. Avivamento quem produz é o Espírito Santo através da palavra. E não adianta nós, obreiros, companheiros, pregarmos aqui, o fogo descer, aquela maravilha, todo mundo pulando, glória a Deus e aleluia. E quando é amanhã, segunda-feira, que você levantar de madrugada para trabalhar, você não lembrar de mais nada do que Deus falou hoje. Mas já aconteceu de levantar de madrugada para ir trabalhar, e aquela palavra ficar latejando na minha mente, ficar latejando, eu não consigo esquecer. Nessa noite seja avivado pelo poder da palavra, seja impactado pelo poder do Espírito Santo. O que Deus está dizendo para você é que Ele vai te visitar nesta situação que você está passando. Então, queridos, a dificuldade ainda não era ali, indo a caminho, porque todo mundo está ali com você. O problema está depois que a sepultura é fechada. O problema é depois que a tampa fria é fechada. O problema é depois que todo mundo se despede, coroas de flores aqui, homenagens daqui e dali. O problema agora é quando você volta para a tua casa, quando você volta para a tua realidade, quando todo mundo foi embora, todos os parentes, os amigos foram embora, você vai ter que lidar com uma presença que é indesejável, que é a presença do silêncio, que é a presença do luto. Você sabe o que é você acordar de madrugada gemendo de dor? Você sabe o que é acordar de madrugada chorando sem causa, sem motivo, porque o sono não vem?
Você sabe o que é você ir lá no guarda-roupa e começar a desfazer das roupas, começar a desfazer dos sapatos, começar a desfazer dos álbuns de fotografia? É isso que eu estou querendo dizer para você. Tem pessoas que estão aqui nesta noite, que está enfrentando um momento difícil, e o pior ainda está por vir. Mas nessa noite eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que haverá uma interrupção da parte de Deus. Ele não vai permitir você voltar como você chegou. Levanta sua mão para o alto e glorifica a Deus nessa noite. Glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque existem situações na nossa vida, existem situações na nossa história, companheiros, que se não houver uma intervenção direta da parte de Deus ao meu respeito e ao teu respeito, você não aguenta, você não fica de pé, nós não suportamos. Mas nessa noite Deus está dizendo: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Levanta a mão para o alto nesta noite e começa a adorar pelo livramento, começa a adorar pela porta aberta, começa a adorar pelo milagre. Aleluia. Você pode adorar a Deus por um minuto? Adora a Deus nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou sentindo a glória de Deus aqui nessa noite. Enquanto você adora, o céu se abre. Enquanto você adora, as cadeias são quebradas. Enquanto você adora, o céu se move. O céu só se move onde tem adoração. O céu só se move onde tem louvor. Aonde estão os adoradores aqui nessa noite? Levanta a tua mão para o alto e adore o nome de Jesus. Levanta a sua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. Olha o que Deus está falando: através do teu louvor eu quebro o laço nesta noite. Através da tua adoração eu abro porta onde não tem porta nesta noite. Através da tua adoração eu vou reverter aquela causa. O juiz bateu o martelo e disse que a causa está perdida, mas o advogado dos advogados, ele reverte sentença nesta noite, ele reverte causas nesta noite. Aleluia. E a Bíblia fala que Jesus tocou no esquife. Olha que coisa linda. Dentro daquela cultura, irmãos, todo aquele povo teria que passar pelo rito de purificação. Porque a morte, ela não pede para chegar, ela não avisa: eu estou chegando aí, viu? Você não recebe uma mensagem de um WhatsApp à morte: ó, seu dia está marcado aqui na agenda, sua hora é essa, eu sei o seu endereço, né? Ela não avisa, ela chega e pega todo mundo de surpresa, né? Então, você que estava vestido para ir num casamento, você que estava cheiroso para vir para a igreja, aí você tem que mudar suas vestes, colocar vestes de luto, se fechar, porque tudo acabou, tudo saiu fora da programação. Temos que quebrar a ética, o protocolo, porque agora esse é o momento. Então, quando todos voltassem, todos teriam que passar por um processo ritual de purificação. Até nós também temos essa cultura, né? Temos esse hábito. Quantos de nós aqui já fomos em algum velório, no enterro de alguém? Você chega em casa e você entra dentro de casa com o mesmo sapato? Eu já deixo lá fora. Minha esposa já olha para mim: ó, deixa o sapato aí, rapaz. Você já vai dar um jeito de tirar aquela roupa, põe a roupa para lavar, né? Já vai tomar um banho, vestir uma roupa nova. Por quê? Porque o lugar é sujo, o ambiente é pesado, aquele lugar não é um lugar de festa, não é um lugar de alegria. Mas o que me chama a atenção é que Jesus chega e toca no esquife.
Jesus quebrando o protocolo ali. Jesus quebrando o protocolo, irmãos. Sabe o que me chama a atenção? Quando aquela mulher tocou em Jesus, ela era impura, ela não podia tocar em Jesus, e ela foi lá, com a sua fé, e tocou nas vestes de Jesus. E sabe o que me chama a atenção? É que de Jesus saiu virtude para curar aquela mulher. Jesus está liberando virtude aqui nesta noite. Você pode levantar a sua mão para o alto e glorificar a Deus. Você pode levantar a sua mão para o alto e adorar no nome de Jesus, porque virtude está sendo liberada aqui nesta noite para alguém. Virtude está sendo liberada para alguém aqui nesta noite. Quando Jesus pergunta: quem me tocou? Aí os discípulos falam: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Não, irmão, uma coisa é apertar e oprimir, irmão. Eu estou lá em São Paulo, e eu levanto 4:30 da manhã todo dia, para ir trabalhar. Então a gente que vive lá na rotina do trem, você sabe como que é se sentir apertado e oprimido por aquele povo, né? Você entra no trem parecendo uma lata de sardinha. Tem dia que nem força, pastor, para entrar a gente tem, porque o povo já empurra a gente. Você já entra forçado. A única coisa que eu já procuro é o lugar de segurar, né? E fico ali, olha, a multidão te aperta e te oprime. Eu vivo isso na pele todos os dias. Agora uma coisa é alguém chegar em mim e puxar meu paletó, né? Opa, aí é outra situação. Outra coisa é alguém puxar minha calça, né? A barra da minha calça é outra situação. É uma comunicação. Mas o que me chama a atenção, como que aquela mulher, e eu não encontrei resposta até hoje, conseguiu essa proeza de receber virtude de Jesus, sem ele abrir a boca e liberar. Que coisa gloriosa. Sabe qual é a lição que fica para mim e para você? Indiferente da tua impureza, indiferente da tua fraqueza, da tua fragilidade, não é o meu pecado que contamina Jesus, não, mas é a virtude dele que me santifica. É a virtude dele que me cura. Quando Jesus tocou naquele jovem morto, ele estava dizendo: eu estou transferindo vida para ele, eu estou repreendendo a morte da vida dele. Ei, nesta noite Jesus está tocando na tua vida, ele está tocando na tua história, ele está revertendo este quadro, ele está colocando um cântico novo sobre a tua boca. Levanta sua mão e glorifique, exalte o nome do Senhor. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome de Jesus. E o que me chama a atenção para mim encerrar, é que tanto a filha de Jairo, tá bom, pastor, tanto a filha de Jairo, como este jovem aqui, o filho da viúva, e Lázaro, eles receberam o milagre da ressurreição. E todos eles voltaram a morrer de novo. Alguém ouviu dizer aí que Lázaro está pregando aí, contando o testemunho dele, há mais de 2000 anos? Alguém ouviu dizer isso? O que Jesus quis mostrar para nós é apenas uma amostra grátis do que eu posso fazer na tua vida. Você pode levantar a mão nesta noite, que tudo que ele está fazendo é apenas uma amostra grátis do que ele vai fazer. Ele pode fazer muito mais, e infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Levanta sua mão e adora o nome dele, porque somente ele ressuscitou, está vivo pelos séculos dos séculos, e tem em sua mão a chave da morte e do inferno. Então nesta noite ele tem autoridade para repreender a morte e trazer a vida, para afastar a morte e trazer o livramento. Ei, crente, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor, porque esta noite é noite de livramento. Conforme a autorização do nosso pastor, eu gostaria de saber se há alguém nesta noite que precisa
deste livramento, que precisa deste milagre, que precisa desta nova vida em Cristo Jesus. Levanta a sua mão, em nome de Jesus. Você que precisa de ser uma nova criatura, você que recebeu esta palavra hoje, Jesus